Deus abençoe muito a sua vida. Vamos continuar. O segundo dia, nós vamos ler hoje Marcos capítulo 2. Sempre tenha um coração muito grato pelo privilégio de poder ter acesso à palavra de Deus. E uma coisa que eu quero que você nunca perca da mente, nunca. O mesmo Espírito Santo que inspirou Marcos é o mesmo Espírito Santo que está aqui agora conosco para nos ajudar a entender a palavra de Deus, tá? Então, guarda isso no seu coração. Quando nós falamos ontem sobre o Evangelho de Marcos, Marcos ele não foi apóstolo de Cristo, tá? Marcos ele foi um cooperador de Paulo. Ele era chamado de João Marcos. O nome dele é João Marcos. Nós vamos ver a história de João Marcos muito lá no livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Então, tem dois evangelistas que não eram apóstolos. Marcos, que era cooperador de Paulo, e Lucas, que também era cooperador de Paulo e era médico, tá? Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E depois Mateus, que era apóstolo, e João, que eram apóstolos, que ficavam ali com Jesus. Então, dos 4 evangelhos, 2 eram apóstolos e 2 não eram apóstolos. Eles pesquisaram, eles foram atrás, tá? E juntamente ali com os apóstolos perto, eles relataram o evangelho. Então, Marcos seria o João Marcos lá de Atos, tá bom? Vamos lá, Marcos capítulo 2. Lembrando sempre disto, toda vez que você ler Marcos, você vai lembrar do evangelho da ação. O Jesus humano, o Jesus que veio conquistar servindo. Aquele que veio amar servindo. Então a conquista de Roma era pela guerra. A conquista do reino de Deus, não do reino do Império Romano, mas o reino de Deus era pela paz, ou é pela paz, pelo amor, pelo servir, tá? Então Jesus veio conquistar servindo, conquistar amando. E aqui nós começamos a perceber esse dinamismo do Evangelho. Só para você ter uma ideia, no capítulo 1, quanta coisa aconteceu já. No capítulo 2, você vai perceber que vai continuar nesse mesmo ritmo, tá? Muitos acontecimentos, muitos milagres. Jesus cura um paralítico. Essa história aqui é muito interessante. Porque tinha um homem que era paralítico e ele tinha 4 amigos. E os 4 amigos foram levar esse moço paralítico para Jesus curar. E quando chegaram lá onde Jesus estava, tinha tanta gente na casa, tanta gente na casa querendo entrar e ali não conseguia entrar. E eles ficaram impossibilitados, porque o homem estava numa maca. E naquele momento, eles pensaram o seguinte: vamos subir pela casa, abrir um buraco no telhado, vamos ver onde Jesus está e vamos descê-lo pelo telhado na maca para que ficasse bem ali perto de Jesus, para Jesus curar o nosso amigo. Aqui nós começamos a perceber a importância da amizade, a importância de pessoas que nos amam, que estamos perto de nós. Queridos, há momentos na nossa vida que a gente serve. E tem momentos na nossa vida que nós precisamos ser servidos. Há momentos na nossa vida que a gente dá e há momentos que a gente precisa receber. Aqueles 4 homens se movimentaram para ajudar um amigo. E eu quero só te falar uma outra coisa, a importância da amizade, a importância da igreja. Se um só quisesse ajudá-lo, ele não conseguiria. Se 2 quisessem ajudá-lo, eles não conseguiriam, precisavam de 4. Então, os quatro juntos num propósito, vamos ajudar o nosso amigo. Olha que coisa profunda. Precisamos de pessoas boas do nosso lado.
Precisamos ajudar quem precisa, porque um dia seremos nós que provavelmente precisaremos de ajuda. E quando eles desceram, eu quero que você perceba o versículo 5. Vendo a fé que eles tinham. Jesus não viu a fé do paralítico. Ele viu a fé dos amigos do paralítico. Olha que coisa profunda. Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Aqui acontece uma coisa interessante. Os fariseus que estavam ali, sempre os fariseus, os religiosos, sempre tudo que Jesus fazia, eles condenavam, não aceitavam nada, o coração endurecido. E os fariseus, raciocinando em seu íntimo, perguntaram: por que este homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados? Somente Deus. Ou seja, Jesus é Deus. Por isso que Jesus perdoa os pecados. Só Deus pode perdoar os pecados. E Jesus, sendo Deus, perdoa os pecados. Só que eles usam um termo aqui interessante, raciocinando no íntimo. Essa palavra aqui no grego, ela é arrazomai, que significa literalmente razão. Sabe que tem muitas coisas que nós bloqueamos a ação de Deus em nossas vidas por usarmos a razão. E Deus é o sobrenatural, ou seja, é aquele que vai além do natural. E tem muitas coisas em nossas vidas que nós temos que aceitar pela fé. Tem muitas coisas em nossas vidas que nós temos que crer pela fé. Então toma cuidado quando a razão fala mais forte que a fé. Toma cuidado. Senão nós vamos ficando secos, iguais àqueles fariseus. Então você tem que tomar muito cuidado. Não está dizendo para você não pensar. Não é isso que está dizendo a Bíblia. Está dizendo só para você não limitar o poder de Deus através da sua razão lógica, o arrazomai. Cuidado com o raciocínio lógico. Ah, minha vida não tem jeito. Ah, minha família não tem jeito. Ah, essa doença não tem jeito. Ah, isso não tem jeito. Aí entra milagre. Aí entra o poder de Deus. Aí entra a ação sobrenatural de Deus. Tá? Então isso é fé. E outra coisa que aconteceu aqui no capítulo 2 é o chamado de Levi, no versículo 13. Esse Levi que Jesus chama, que era cobrador de impostos, o cobrador de impostos, ele era muito odiado pelos judeus. Por quê? Porque eles eram tidos como traidores da pátria. Eles trabalhavam para os romanos. Esses cobradores de impostos eram chamados de publicanos, homem público. Eles trabalhavam para Roma, cobrando dos judeus. E esse Levi aqui é Mateus, tá? O nome Levi, Mateus, é a mesma pessoa. Então Mateus, ele era cobrador de impostos, ele era publicano. E aconteceu uma coisa interessante. Quando Jesus o chamou, Jesus, ele também se aproximou dos amigos de Mateus. E o que Mateus fez? Eu vou levar meus amigos a Jesus. Então, Mateus, ele marcou um jantar, vamos assim dizer. Olha só que coisa interessante. Durante uma refeição na casa de Levi, na casa de Mateus, muitos publicanos, cobradores de impostos, e pecadores estavam comendo com Jesus e os seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. E quando os mestres da lei, os fariseus, viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? E esse versículo aqui vale a pena você anotar na sua Bíblia. Versículo 17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Esse versículo aqui é muito lindo, porque Jesus mostra que ele veio
para quem se vê pecador e quer mudar de vida. A ideia aqui não é você ser pecador e continuar no pecado. A ideia é, o médico veio para curar quem está doente, ou quem está doente. Então Jesus diz, eu sou um médico que vim curar, ou seja, vim dar saúde para quem está doente. Então, é impossível uma pessoa ir para Jesus e continuar a mesma pessoa. Agora, quem vai para Jesus? Quem se vê pecador. Porque se eu preciso de um Salvador, é porque eu me vejo pecador. É a mesma pregação que nós vimos ontem, Jesus falando, arrependam-se e creiam no Evangelho. Para eu crer no Evangelho, eu tenho que me arrepender. Então, não existe essa história de você ir para Cristo e continuar a mesma pessoa. Tem que haver arrependimento. E glória a Deus, Jesus veio para quem é pecador. Mas quem vai para Jesus não continua no pecado. Muda, se arrepende, deixa o pecado para uma nova vida, recebe cura. Então isso aqui é uma coisa assim que vale a pena você entender, vale a pena você compreender. Depois os fariseus interrogam Jesus, interrogam os discípulos sobre o jejum. E aqui acontece uma coisa interessante. Os discípulos de João jejuam. Nós jejuamos. Por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus ele falou uma coisa interessante. Quando há uma festa de casamento e estão junto com o noivo, comemorando a festa, como é que eles vão jejuar na festa? Mas será um dia o noivo será tirado? Aí sim eles vão jejuar. É o que Jesus falou aqui no versículo 20. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Quando Jesus estava ali com os discípulos, eles não precisavam jejuar porque eles estavam na festa com Cristo ali. Jesus um dia para o céu. E hoje nós precisamos jejuar. O jejum é muito poderoso. A oração com jejum é muito poderosa. E aqui ele usa um termo muito interessante sobre remendo novo em pano velho. Ele usa um termo muito interessante, colocar vinho novo em odres velhos. Então ele fala que não tem como eu querer uma nova vida e continuar vivendo da mesma forma. Não tem como eu fazer remendos na minha vida. Simplesmente eu tenho que mudar de vida de fato. Então Cristo ele começa a mostrar aqui o poder da mudança na pessoa. Por isso que ele diz, coloca-se vinho novo em odres novos. Coloca-se remendo novo em tecido novo. Ou seja, não existe a coisa de você colocar um vinho novo em odres velhos, porque aí eles vão se romper. Eu vou dizer só uma coisa para você de todo o meu coração. Se entregue totalmente a Cristo, sem reservas. Não faça pela metade, porque é colocar vinho novo, ou seja, uma mensagem nova, numa vida velha. Não vai adiantar nada. Tem que haver uma mudança de vida. Tem que haver uma mudança de princípios, tem que haver uma mudança de valores, tem que haver uma mudança de palavras, tem que haver uma mudança de pensamentos. Só assim você vai usufruir da bênção do Evangelho. Depois ele fala sobre o Senhor do sábado, quando os fariseus criticaram Jesus por causa dos discípulos que comeram algumas espigas ali no sábado. E ele diz uma coisa interessante no versículo 28. Assim, pois, o Filho do Homem, Jesus Cristo, é Senhor mesmo do sábado. É Senhor até mesmo do sábado. Ou seja, não fiquem escravizados. Não queiram colocar vinho novo em odres velhos. Não fiquem escravizados com os conceitos do Antigo Testamento que não levam a nada, é o que Jesus está dizendo. Os ritualismos. Vocês estão livres do sábado. Vocês não precisam mais guardar o sábado.
Coloque vinho novo em odres novos. Uma nova mentalidade, não uma mentalidade arcaica, ultrapassada, antiquada, que ficou lá atrás do Antigo Testamento. Agora é uma nova mentalidade. Usufrua da bênção de estudar esse texto, capítulo 2, desta forma. O Jesus que agia, conquistava por amor em nosso favor. E o meu desejo é que ele conquiste o teu coração. Que a cada dia você veja que Jesus realmente é o Todo-Poderoso. E diz para você, arrependa-se e creia no Evangelho. Vou orar por você. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer muito pelo dia de hoje, agradecer muito pela palavra, agradecer muito a Deus pelo esse tempo tão precioso que o Senhor nos dá. Neste momento eu peço a bênção do Senhor para as nossas famílias. Proteja a nossa casa, guarde a nossa vida. Ajude-nos, ó Deus, a cada dia sermos pessoas mais parecidas com o Senhor. Traga arrependimento, quebrantamento em nossos corações. E acima de tudo, Deus, dê-nos fé para realmente crermos no Evangelho, crermos na Tua Palavra. Fortaleça-nos, abençoe-nos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você, tá? Deus abençoe muito a sua vida. Leia com muita calma o capítulo 2, medite, coloque em prática na sua vida. E se Deus permitir, amanhã, nesse mesmo horário, estaremos novamente juntos. Que esse vídeo seja uma bênção na sua vida. Amanhã, meio-dia, estaremos juntos de novo. Deus te abençoe muito em nome de Jesus.